Olá, turma. Vamos dar continuidade à nossa aula, né, de aplicativos. Isso aqui é uma atividade que eu vou passar para vocês. Eu fiz um resumão da aula que fala das funções cont-c, soma-c e proc-v e proc-h. Então, na realidade, aqui vocês vão usar somente essas funções, tá? Não tem nada de c aqui. A primeira planilha, pessoal, eu quero o número, né, de classificação em relação a quem são os metais, quantos são metais, não metais e gases. Então, a gente quer que conte nome. A fórmula que a gente usa para contar nome é o cont-c, tá? Então, vocês vão vir aqui, colocar igual, cont-c. Pessoal, eu não vou fazer igual da outra vez, porque senão vocês não aprendem, né? Vocês acabam copiando e não é essa a ideia, tá? Então, a função cont-c é igual cont-c, então vocês apenas vão colocar o nome da função. E a ideia é o quê? É copiar, né? A ideia, na realidade, é contar a palavra. Então, eu preciso selecionar onde está a coluna que tem a palavra metais e depois colocar a palavra metais. Então, aqui, eu vou selecionar a coluna que tem a palavra, né? E depois eu vou colocar entre aspas metais. E aí ele vai contar a quantidade de metais que tem a minha tabela, tá? No caso aqui a coluna seria a D. E eu vou fazer a mesma coisa, tá? Para o não metais, para gases, para ele contar quantas palavras. Não é para vocês contar. Ah, aqui eu estou vendo que tem 3, vou colocar o 3 aqui. Não, tá? É para usar a fórmula mesmo. Pessoal, o total de massa atômica. A massa atômica está aqui. Só que esse total de massa atômica tem que estar relacionado com os metais, com os não metais, com os gases. Então, eu tenho que fazer soma. Não é para ficar somando um por um, tá? Clicar nesse, mais esse, mais esse. Eu quero que vocês usem, aprendam a usar o soma-c, tá? Então, igual soma-c. O soma-c, pessoal, ele é igualzinho o cont-c, né? Ele pede as mesmas coisas. Ele pede que você selecione lá a coluna que tem a palavra metais, nesse caso que a gente está pedindo metais, e ele pede depois que você escreva a palavra metais. A única coisa que vai mudar, pessoal, é porque depois ele pede para você selecionar a coluna do que você quer somar. Como é total da massa atômica que eu quero somar, eu vou ter que selecionar depois a coluna C. A coluna toda, tá? E é isso. Repetindo, o cont-c seleciona a coluna de onde tem as palavras, pode selecionar ela toda, tá? Não é para selecionar somente a palavra. E depois eu escrevo entre aspas metais. Aqui eu vou escrever, vou fazer a mesma coisa, só vou trocar aqui a palavra aqui, ó, no próximo para não metais, e o do lado só vou trocar também a palavra para gases, tá ok? Tome cuidado que ele é sensível, tá? Se você colocou, se tá com G maiúsculo, coloca G maiúsculo. Tem tio, tem que colocar tio, tá? Soma-c, pessoal, é a mesma coisa, vai fazer para o não metais. No caso, vai ficar igualzinho, só trocar a palavra aqui do meio, né? O metais para não metais e depois para gases. Não esquecer que eu estou selecionando a coluna que tem a palavra primeiro, seleciono ela toda, coloco a palavra, ponto e vírgula, depois eu seleciono a coluna da massa atômica, tá bom? Planilha 2. Planilha 2 está relacionada à nossa função proc-h. Então, eu coloquei busca as informações relacionando proc-h. Por que é proc-h, pessoal? Proc-h, porque a minha tabela ela está na horizontal, ou seja, minhas informações estão na linha. Então, eu já te dei um macete aqui, ó, é proc-h. Você não precisa nem saber se é proc-v e proc-h. E o que você tem que procurar? Você tem que procurar, na realidade, quem é o número 4, mas eu sei que o número 4 é B, tá todo aqui as informações nessa coluna, né? Mas não é para colocar, eu quero função, tá? Então, vocês vão colocar igual, proc-h. Primeira coisa que a gente faz é clicar no número da massa atômica, que está nessa tabela e não na de cima, tá? Então, é o número que eu tenho. No caso, é meu 4.
Depois eu seleciono a tabela toda. Então, vocês vão pegar aqui, ó, desde o A2, selecionar até lá no final, tá bom? Até o 5R, tá? Aí vocês vão selecionar a tabela toda. Tá, ponto e vírgula novamente. Depois ele quer saber qual a linha que está o símbolo. Lembrando que não é a linha do Excel, pessoal, é a linha da tabela. Então, a tabela não começa na linha 1, ela começa na 2. Então, eu tenho a linha 1, que é o número atômico, e a linha 2, que é o símbolo. Então, qual que é a linha do símbolo? É o 2. E finaliza sempre com o 0, que não tem erro, que o 0 é o número exato, tá bom? Só fazer para o nome e para a massa atômica. Planilha 3. Planilha 3, pessoal, é função PROC-V, porque minha tabela agora, vocês vão fazer a mesma coisa. A minha tabela aqui, ó, ela está na vertical, tá? Aqui, pessoal, eu vou deixar mais fácil aqui para vocês depois, mas aqui eu preciso pegar também as informações do símbolo, nome, massa atômica, é a mesma coisa, tá? Deixa eu copiar aqui. Só tome cuidado com esse número 2, eu vou até mudar aqui, porque não é bem, o 2 é pro símbolo, né? É linha do que se pede, tá? Então, no caso, ele pediu a linha do símbolo, por isso que é 2, tá? Aqui, pessoal, é a mesma coisa, só que eu não vou usar o PROC-H agora, eu vou usar o PROC-V. Opa, o V não quer sair. PROC-V. Então, primeiro número que eu tenho esse número 1, tenho que clicar em cima dele. Depois eu seleciono a tabela toda. Então, ó, empurra esse cursor para cima, né? Ó, minha tabela toda começa aqui do A2, vai até o D19. Selecionei a tabela toda. Depois eu preciso saber a coluna que se pede. O que é coluna do que se pede? Aqui, ó, ele pede o símbolo. Qual que é a coluna do símbolo? Então, a coluna do número atômico é 1, então a coluna do símbolo é 2. Então, aqui provavelmente vocês vão colocar o número 2. Se eu tivesse aqui embaixo pedindo um nome, qual que é a coluna do nome? A coluna seria 3, tá bom? E aí finaliza com 0 que dá certo, tá bom? Tá ok. Essa eu ainda não terminei. Pessoal, vocês vão fazer para o símbolo, nome e massa dos elementos 1, 16, 8, 15 e 6, tá bom? Então, a gente vai encontrar esses, na realidade são 5 elementos, porque a gente vai usar ele aqui, tá? Então, eu quero massa do elemento. Então, aqui no caso, a gente vai fazer uma conta simples, tá? Aí, esquece, conte C, soma C, PROC-V, PROC-H. Então, é um jeito simples aí da gente fazer um cálculo de massa molecular, tá? Então, por exemplo, eu quero massa do elemento. Então, digamos que aqui, vou chutar, pessoal, não fiz, não olhei a tabela lá em cima, tá? Sei lá, a massa molecular é 30. Então, aqui, ó, aqui eu vou ter que fazer massa do elemento, o primeiro elemento tá aqui, ó, que é o H, tá? Então, o H tá aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, igual, e vou clicar nessa célula. E ele vai me trazer o valor. Quantidade. Aqui é a quantidade do primeiro elemento. Então, eu tenho 2 hidrogênio. Então, eu vou colocar 2, tá? Aqui é só o elemento, a massa do elemento enxofre, tá? Então, ele vai estar, ele é o 15, né? Opa, ele é o 16. Então, ele provavelmente vai estar aqui. Vou chutar o número aqui. Aí, vocês vão colocar aqui, ó. Igual. Aqui no caso, pessoal, ficou mesclada a minha célula, mas para vocês vai certinho, tá? Deixa eu só tirar esse mesclar, porque eu não sei por que mesclou aqui minha célula. Não tem mesclar, não.
Ó, agora deu certo. Digamos então que aqui é igual a essa célula aqui do enxofre. Quantos enxofre eu tenho? Tenho 1. Aí aqui é o terceiro elemento, né, o oxigênio. Aí eu clico lá, qual que é o oxigênio? Ah, é essa célula. Então, clico aqui nessa célula, a massa atômica, né? A massa do elemento. Tá, ok. Não tem nada lá, só quando vocês fizerem, vocês podem. Ah, quantos oxigênio eu tenho? Tenho 4. Ok? Aqui vocês vão fazer o total. Esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Ok? Então, depois vocês podem puxar, tá? Aqui dá pra puxar. Ó. E aí vai dar um número, tá bom? Então é simples, tá? Só lembrando que a última tabelinha aqui não tem nada a ver com PROC-V e PROC-H. Só dá um igual, clicar na célula de cima para trazer o número, tá? Aqui na quantidade dos elementos, você olha aqui, quantos elementos tem, tá na frente, tá? E aqui no final, vocês vão fazer uma conta simples, tá? Fiz uma conta de mais e de vezes, tá ok? Pessoal, é só, tentem fazer. Qualquer dúvida, você pode tirar dúvidas comigo pelo chat, tá ok?